Ué, rapaziada, tranquilidade? Interrompi o seu vídeo para te mostrar uma oportunidade que podem te trazer esses resultados em até um mês e te fazer ganhar essa grana todo santo mês. E se você quer começar a mudar a sua vida financeira agora, clica no primeiro link da descrição. Um amigo chegou e falou assim, nossa, eu vendi um curso digital aqui. É um cara de finanças. Eu falei, mas como assim você vendeu um curso digital? Ele falou, não, eu vendi aqui. Eu falei, as pessoas pagam para ter um negócio desse na internet? E na minha cabeça não parecia fazer sentido, porque eu falei, porra, é muito melhor aprender ao vivo, né? Aqui presencialmente e tal. E ele falou, mas as pessoas fazem isso. E ele era muito pequeno, mas para mim era muito grande. Era uma pessoa que falava, sei lá, com 1000 pessoas. Tá. Né? Não simultâneas. É uma ironia. Não, pera aí, é uma ironia. O cara que faz live para 150 mil pessoas hoje, cara. Depois eu quero entrar nesse assunto, mas continua. Tá bom. E aí parecia inimaginável alguém poder ganhar dinheiro pela internet, poder escalar pela internet, poder faturar pela internet e poder se dedicar a estudar e compartilhar isso. E parecia uma vida legal para mim. E nesse ponto eu pensei que isso daí poderia ser uma oportunidade. Mas a gente tem uma dificuldade de imaginar o que ainda não aconteceu, né? Então eu não imaginava o que não tinha acontecido ainda. Eu imaginava caraca, imagina se eu conseguisse chegar onde esse cara chegou. E esse cara e outras pessoas estavam na faixa de 5 mil inscritos no YouTube, 10 mil inscritos no YouTube, em finanças. Não existia ainda esse segmento em finanças, né? Ele começou a ser criado aos poucos, né? E nessa época eu já tinha site, eu produzia artigos, né? Eu lembro que eu botava meu time para produzir artigo, construir site, enfim, eu já estava preparando a minha cabeça. E aí eu comecei a produzir conteúdo no YouTube. Né? Mas antes disso, aliás, eu comecei a produzir conteúdo no meu blog. Eu criei um blog, né? Tá. Ninguém nunca deve ter lido esse blog. E era um blog de previdência privada. Era o que de fato eu acreditava. Por quê? Porque olha esse racional. O investimento mais popular das pessoas hoje no Brasil é a poupança. E o segundo investimento mais popular é a previdência privada. Só que você tirar de poupança e colocar no outro investimento vai te tirar um retorno muito menor do que você tirar de uma previdência, porque a maioria é muito ruim no Brasil mesmo, e colocar numa melhor. Então eu falei, não tem ninguém falando sobre previdência, é o segundo investimento mais popular, eu vou falar sobre isso. E aqui eu tive muito aprendizado, porque eu fiquei 4 meses produzindo conteúdo de previdência e ninguém assistia. E eu achava que o erro era eu, mas o erro era o contexto. Aqui tem um aprendizado legal na internet. Mais importante do que o conteúdo é o contexto. Tá? Então, quando você pega o bom contexto, que geralmente é um assunto que está bombando, é um assunto que as pessoas se interessam, aí sim você consegue. Tá? Então você tem que usar o contexto para entregar o conteúdo. Né? E o contexto não era previdência, o contexto era tesouro direto na época. Perfeito. E aí eu comecei a produzir conteúdo sobre tesouro direto. E aí aconteceu o inimaginável. Eu me esforçava muito, fazia milhares de ligações, até pagava para a gente ter 5 pessoas numa palestra presencial. Caramba. E aí no digital eu fiz uma live. Não foi a primeira, fiz várias, né? E eu tive quase 32 pessoas ao vivo no YouTube. E eu fui dormir. 32 pessoas. E eu fui dormir. E quando eu acordei, tinham quase 102 visualizações. Eu falei, cara, eu não tô acreditando nisso. 102 pessoas. Na minha cabeça, que não era cabeça de internet, eu imaginava 102 pessoas em pé assistindo. Eu falei, cara, eu encontrei. Olha isso. E aí eu comecei a produzir, a acelerar. Né? Eu lembro quando eu ganhei meus primeiros 100 inscritos. Foi muito legal. Né? E aí depois eu lembro quando eu peguei meus primeiros 1000 inscritos no YouTube. Isso 16, 17? Acho que 16 para 16, acho. Tá. 16, 17, 18, 19. Eu acho que talvez começo de 17, cara. Tá. Começo de 17. Aí eu ganhei meus primeiros 1000 inscritos. E eu lembro que quando a gente ganhou 1000 inscritos, a gente estava no escritório assim. E a gente estava esperando, sabe, os 998, 999. Aí, 1000, a gente comemorou. Fui comer num restaurante japonês com a Camila e tal. Foi super legal. 1000 inscritos, era muita coisa. E dali para frente, começou um processo de escala e constância e aprendizado. Né? Então, a gente foi produzindo, aprendendo, crescendo. Entendi que isso daí era um negócio. Né? Então, comecei a investir no negócio, comecei a trazer... Porque quando eu comecei, era eu e a Camila. A Camila editava e me filmava. Com o tempo, eu contratei editores, contratei filmmaker, contratei copywriter, contratei
sei lá, designer, contratei tudo que você pode imaginar e a gente foi evoluindo. E, cara, e a jornada é longa.